Olá, amigo. Você já se perguntou quem é o homem mais forte do mundo? Eu também não. Que tipo de idiota que faz uma pergunta dessa? Mas, ao ouvir isso, você provavelmente deve pensar em Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un ou qualquer arrombado com mísseis nucleares. Mas presta atenção, o que eu vou te falar é super secreto. Uma conspiração maior que todos nós. Tem um grupo de pessoas que secretamente dirigem o mundo. Tô falando dos caras que ninguém conhece, dos caras que são invisíveis. 1% mais rico do 1% mais rico. Os caras que brincam de Deus, sem permissão. Tá bom, chega. Drama da desgraça. Eu tô falando do Google. O Google. O Google é homem. Se você falar Google, eu vou te dar um socão. Você pode não ter reparado, mas o mundo tá dominando o Google. O Google tá dominando o mundo. E não, isso não é um vídeo de teoria da conspiração dos reptilianos amigos do Mark Zuckerberg. Se você parar pra prestar um pouco de atenção, vai ver que o Google é dono do Android, YouTube, Maps, Street View, Earth, Waze, Chrome, Drive, Alerts, Finance, Google Play, Tradutor, Gmail, AdMob e AdSense. Você pode viajar o mundo pelo Google, menos em países comunistas, mas ninguém liga pra essas bostas, então foda-se. Mas o principal de todos, o AdWords. E outras centenas que eu poderia ficar falando até amanhã. Mas e daí? A Disney é dona da Pixar, Marvel, Joaninha Studios 3308. E nem por isso ela é uma ameaça global. Mas e aí que tá o X da questão? Eu sempre quis falar isso, parece coisa de filósofo. Você já parou pra pensar como o WhatsApp ganha dinheiro? Sendo que não tem anúncios, não tem compras no aplicativo, é de graça e então... Da onde sai o dinheiro do WhatsApp? Você pode achar que o WhatsApp para empresas dá conta, mas o WhatsApp Business tem 10 milhões de downloads e o WhatsApp tem 1 bilhão de downloads. Então 10 milhões se 100 milhões é 10%, então 10 milhões é 1. Isso, 1%. Sendo que o WhatsApp Business também é grátis. E mesmo se fosse pago, você teria uma empresa gigantesca para ganhar 1% de lucro? Então, de onde sai o dinheiro do WhatsApp? Vale lembrar que o WhatsApp é uma empresa do Facebook e do Instagram. E recentemente o Facebook vazou dados de 87 milhões de usuários. Mas por que? Do nada? Hoje está um belo dia para vazar 87 milhões de dados. É porque você não é uma pessoa. Você é dinheiro. Então o Facebook muito provavelmente lê suas mensagens para saber sobre seus interesses. Vou comprar uma GTX 1060 WindForce OC 6 GB GV N1060 WF2OC CGD. Ei, meu jovem, eu? Você mesmo. Que tal dar uma olhadinha nessa GTX 1060 WindForce OC 6 GB GV N1060 WF2OC CGD? Minha nossa, é agora que eu compro. E isso foi um exemplo do Facebook. Agora no Google é numa escala colossal. O Google tem uma ferramenta chamada AdWords, que, seguindo a lógica, é da onde vem a maior renda do Google. Por exemplo, a televisão, que vive de propaganda há décadas. Então isso com certeza ultrapassa a casa dos bilhões de dólares. O AdWords é uma ferramenta tão completa que existe até curso para isso. E para quem não sabe o que é AdWords, é onde as empresas anunciam suas marcas ou produtos. Uma empresa paga 50 milhões pro Google e o Google transforma esse dinheiro em anúncios. Nos vídeos que você vê no YouTube, nas pesquisas, em sites, em jogos na Play Store, mas por que isso torna o Google uma ameaça global? Voltando no AdWords, existem vários tipos de anúncio. Se a pessoa buscar jogo de tiro no Google, vai aparecer jogos de empresas que anunciaram para estar ali. Anúncios por interesses, que são anúncios que vão te seguir em qualquer lugar que você fosse, com base nos seus interesses e cookies do navegador. E algumas coisas além disso. Anúncios aleatórios de marcas gigantes, que vão aparecer em qualquer lugar e foda-se, elas só querem aumentar o nome das suas marcas e mostrar como são ricas e poderosas. E anúncios específicos para cada pessoa. Por exemplo, você é uma empresa que vende descascador de batata de luxo online e você fala pro AdWords que você quer vender um descascador de batata de luxo online a cada 30 reais. Mas como o Google sabe tanto a ponto de conseguir vender o que ele quiser para quem ele quiser? Bom, o Google grava seus áudios de pesquisa no OK Google. O Google sabe cada lugar, cada centímetro de onde você foi, os lugares que entrou e o dia e a hora que você foi. Sabe o trajeto que você usou para chegar até lá. Sabe tudo que você pesquisou, sabe tudo que você viu. E se tiver relações com o Facebook e o WhatsApp, pode saber até das suas conversas. Não tô falando que tem, mas como o WhatsApp ganha dinheiro? E tudo isso que eu falei você pode ver no site history.google.com. Isso não é teoria da conspiração, não é creepypasta, é real. Mas o que torna o Google uma ameaça global? Além dele saber tudo sobre todo mundo. E esse é o ponto. Vamos rebobinar a fita. Vale lembrar que o WhatsApp é uma empresa do Facebook e do Instagram. E recentemente o Facebook vazou dados de 87 milhões de usuários. Mas por que
do nada, o Facebook vazou dados de usuários para fazer propaganda política e assim aumentar a taxa de sucesso para 95%. Como, por exemplo, se um partido tem algum candidato para algum cargo político, ele vai anunciar as propostas desse candidato para quem é favorável com esse candidato. Se você gosta de armas, vai aparecer um candidato que apoia porte de armas. E as chances dessa pessoa votar nele são gigantescas, mais do que se aparecesse qualquer outro candidato aleatório. Então, imagina isso numa escala mundial. Antes, vamos considerar que existem países extremamente censurados ou pobres que não têm acesso à internet, como, por exemplo, muitos países na África, alguns países daqueles maluquinhos muçulmanos lá e tal, países comunistas, ditadura, e a China, que é um país com uma ditadura democrática, comunista. É um país estranho. Lá a internet é extremamente censurada. E não tem acesso ao Google. Sim, eles usam Baidu como buscador na China. Então, considerando isso, a China tem 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas. Então vamos arredondar o número de pessoas que não usam o Google porque estão em países extremamente pobres ou ditaduras para 3 bilhões. Então vamos considerar que 3 bilhões de pessoas não usam o Google diariamente. Então sobram uns 5 bilhões. Claro, chutando bem baixo. É impossível saber quantas pessoas usam ou não usam. Mas desses 4 bilhões, vamos tirar mais 1 bilhão. Que são os velhos, que não sabem que a internet existe. Ainda sobraria 3 bilhões e alguns milhões. Isso mostra como o Google tem controle sobre literalmente metade da população mundial. E você não acha que isso é o suficiente para destruir o mundo? Na internet existem bolhas sociais. Você segue quem e o que você quer ou o que gosta. O maior exemplo de hoje em dia é a esquerda e a direita. Se você é de direita, você vai ver um vídeo sobre o Bolsonaro. Depois o Facebook e o Google vão saber que você se interessa por Bolsonaro e vão te recomendar mais Bolsonaro e mais e mais e mais. E você vai ficar na sua bolha, porque não vão aparecer pessoas contra você dentro da sua bolha. O YouTube não vai te recomendar vídeos a favor da esquerda se você só vê vídeo de direita. E se você é de esquerda, o YouTube não vai te recomendar vídeo a favor do Bolsonaro. Ele vai te recomendar vídeos falando mal do Bolsonaro. Então, o Facebook e o Google têm o poder de até decidir uma eleição. Se o Google quisesse, ele tiraria o Bolsonaro das buscas do YouTube, da Play Store, de tudo. Então sobraria o Facebook, mas o Google poderia tirar o Facebook das buscas da Play Store também. Proibir o uso do Facebook no Android. Mas claro, ele não faria isso porque Bolsonaro ou Lula, ele tá ganhando dinheiro de qualquer forma. Se ele tirasse Bolsonaro ou Lula das buscas, outros mecanismos de busca iam concorrer com ele e destruir o monopólio dele. Como o Bing, o Baidu, o Apple, o Microsoft. Então o Google tem literalmente o poder de um deus. E principalmente hoje que todo mundo acredita em fake news. Se eu entrasse no Google e tivesse uma mensagem tipo: Estados Unidos foi explodido por uma bomba nuclear, corram para as masmorras, eu saia correndo, truta. E tem uma história que eu não sei se é verdade, porque eu vi no canal do Bruno Fabio, mas quando o Google surgiu, começou a fazer sucesso, a Microsoft não tava gostando nada disso. E o dono da Microsoft mandou passar em trotes pro Google, perguntando qual sistema operacional ele estava usando, que obviamente era o Windows, da Microsoft. Aí por Google mostrar que ele é maior, ele ficou um dia fora do ar. E todo mundo achou que tava sem internet e colocou a Microsoft no lugar dela. Claro, não sei se essa história é verdade, mas é legal. Porque a internet é o Google. Sem o Google, você precisa digitar o link do site. Mas, pera, se o Google sabe tudo sobre todo mundo, por que ele não usa isso pra prender os bandidos, os serial killers, assassinos, estrupadores? Porque se ele fizesse isso, as pessoas não confiariam mais nele. Por exemplo, se você é amigo de um traficante, você fica lá o dia todo fumando uma droguinha com ele lá e tal, aí você começa a entregar esses traficantes pra polícia. Você não vai mais ser amigo dos traficantes. E eles com certeza vão te matar. E é literalmente a mesma coisa que aconteceria com o Google. Se ele entregar os bandidos pra polícia, os outros bandidos e a população não vão mais confiar nele. E podem até mandar executar o dono do Google, que são esses dois caras. Então, se o Google ajudasse a população, as pessoas parariam de confiar nele. E isso destruiria totalmente o monopólio do Google. E ia surgir novos mecanismos de busca. E teria uma concorrência enorme. A maior seria provavelmente o Bing e o Baidu. Ou a internet viveria em uma anarquia, que eu acho bem difícil. Mas se todos parassem de usar uma rede centralizada e usassem conexão P2P, seria uma das maiores revoluções da história da humanidade. Então a internet iria virar o que você chama hoje de Deep Web. Mas as chances disso acontecer são bem baixas. O povão não ia saber o que é isso e iam precisar de alguém para guiar eles, que foi o que o Google fez. Então o Google provavelmente seria substituído pelo Bing e a Microsoft se ele começasse a entregar os bandidos. Então eu te pergunto, quem é mais forte? O cara dos mísseis nucleares ou o cara que tem acesso aos e-mails do cara dos mísseis nucleares? E se ele usar Hotmail, alguém na família dele vai usar Gmail, não importa. Se um hacker consegue invadir um servidor de segurança máxima, imagina o Google.
Se você quer receber meus próximos vídeos, ativa o sininho. E assiste esse vídeo aqui. Tchau.